agora sobre uma conversa que tivemos anteriormente, que eu tinha descrito um Deus que partiu do Alfa, difundiu-se por meio do Beta, que é o Espírito Santo, o fluido universal, o Prana, o tal de Xing, ou mesmo o quanto do vácuo, tal como descrevemos nessa nossa grandeza de dimensões de 3D. Há tudo criado, o Gama, que é o Filho, e em seguida o bem e o mal, nessa ordem. Em seguida, ao meio subdividido em grandeza infinitas, que é cada grandeza possui infinitas dimensões, desde a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão e assim sucessivamente sem cessar, há o infinito, sendo que a grandeza 1 contém o alfa, o beta e o gama, ou plano básico inicial e único, sem dimensões paralelas, e tendo ao ômega total, que não para de crescer, que é uma grandeza única, mas que contém todas as grandezas e referidas dimensões, já descrito, já conversado, já analisado anteriormente contigo, principalmente no corrente a diferença física entre as grandezas. Eu quero falar aqui, continuando nessa conversa, nessa linha de pensamento, criei um estudo para conhecermos esses deuses, baseados em fatos dos nossos maiores gênios que passaram por aqui, em modelo e teoria que eu desenvolvi. Ainda a comprovar, mas diante do que conheci, o que conhecemos a respeito deste tudo, talvez as minhas teorias ou as minhas ideias se acham melhor aqui explanadas. Certamente se superaram as mais fantásticas tecnologias que ainda desconhecemos, simplesmente pelo fato de não tê-las apresentadas ainda, mas que certamente essas teorias desenvolvidas e concretizadas por mim universariam esses deuses numa perspectiva incomensurável, tal como poderei demonstrar futuramente. Mesmo diante dos protótipos descritos por mim, teríamos um infinito temporal para desvendar o tudo, pela sua grandeza, seja pelo seu bem máximo ou pelo mal máximo, mas o objetivo inicial era e é o perpetuar da raça humana. Podemos ser mesmo nessa nossa grandeza, nesse nosso universo ou em outros universos da terceira dimensão, considerando que poderíamos habitar mundos táteis e susceptíveis à nossa existência, conhecidos e explorados pelos mecanismos já conversados antes, em especial à exceção das viagens pelos espectrógrafos, considerando a última conversa que tivemos. Considerei também o fato de podermos viajar em dimensões superiores a 3D, a 3 dimensões. Fato este já conhecido pelos homens, apenas para autenticar as dimensões superiores a 3D, ou seja, a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª dimensão, infinito de dimensões. Porém, não foi o objetivo dessa conversa, mas as navegações tempo-espaciais entre o passado e o futuro. Também quero trazer à tona isso. No entanto, considerei um fato exclusivo a nós e não dado somente a seres celestiais, a demoníacos, que é o viajar entre as grandezas, sejam inferiores ou superiores à nossa
as suas referências de dimensões, conforme conversei contigo anteriormente, lembra? Mas referendo à nossa última conversa, muito em função dos nossos limites cerebrais e mesmo com a utilização de espectógrafos, demandaria um certo tempo para efetivar esses objetivos. Observação, esses objetivos, as grandezas, as dimensões de seres celestiais, demoníacos, podem estar em dimensões superiores a 3D, ou mesmo nas grandezas do macro, do micro, rapidamente inferiores ou superiores à nossa grandeza, e não necessariamente fazem parte da cúpula do bem máximo ou do mal máximo, pois é gigantescamente incomensurável essas grandezas. Imagine o ômega total. Com base no exposto nessa madrugada, eu pensei, no meio de um insight, eu criei um mecanismo para congelar o tempo relativo de tudo, onde solicitei até ajuda de alguns amigos ligados a Deus, sem sucesso. Mas a resposta veio a calhar, pois alguns que já sabiam uma resposta que havia justamente ter chegado a um termo que recebi ainda hoje. Essa interação geral que me permeia produz o meu eu, esclarecida pelo Zir. Eu tenho que admitir que não vai ser fácil viver assim. Porém, esse insight me veio tal como uma ordem de que a minha meta ainda não tinha sido alcançada, e logo em seguida veio a questão de produzir uma máquina de congelar o tempo relativo de tudo, ou o tempo de cada grandeza desse tudo, e o tempo em cada uma de suas infinitas dimensões. É como se eu tivesse que criar uma unificação do campo de Einstein e Tesla, não só nessa grandeza, nessa dimensão, mas em tudo, pelo simples fato de que o ômega total, não tenho palavras para descrever esse motivo, mas digamos, o ômega total totalizou-se ou quer parar de evoluir. Como ir de encontro a um lugarzinho especial? Não há meios para parar o tempo, já que a minha insana burrice conclui que essa grandeza tempo existe também na grandeza ômega total, já que o meu o princípio se fundamenta. Já pedi perdão aos homens e aos seres evoluídos e involuídos e ao próprio ômega total por mais essa audácia. Mas isso de contemplar faz parte do meu Então, seguindo com os protótipos de navegar entre as grandezas, pelo menos com os espectógrafos e transportadores de ET, poderíamos não só criar um sistema solar como propus, mas criar uma grandeza única, sem que necessariamente seja o alfa ou ômega total, mas que receberia ao meio relativo a cada grandeza emitida pelo alfa ao ômega e reverberando a todo o meio, que são as grandezas e dimensões, de acordo com esses seus eflúvios vitais. Essa grandeza única seria abstrata, não física, mas onde tudo poderia se concentrar em determinada ordem física, tamanho ou espiritual, considerando ordens superiores à terceira dimensão e de igual tamanho, de uma determinada grandeza, preferencialmente mediana entre o alfa e o ômega, para que todos pudessem acessá-la, utilizando-a
de todas as suas delícias através de seus espetógrafos pelos viajantes de ordem inferior e bem como tentativa surreal de trazer a essa grandeza os seres de grandeza superiores, inclusive os do bem máximo e de mal máximo, na forma e de acordo com a capacidade da grandeza abstrata, onde todos poderiam se ver de acordo com as suas características no sentido no que denominamos visão. Haveria uma necessidade de salvar o percurso do viajante em direção à grandeza mediana abstrata, considerando lenta distância e alcançá-la mesmo pelos espetógrafos, ciente de que deveríamos ultrapassar não em grandezas até que o seu ponto, ou seja, o viajante deveria descansar, ser substituído por ser monitorado em tempos. Seria uma série de um lugar de louvor de tudo, um paraíso nirvânico, acessível a todos e a tudo. Esta grandeza abstrata, além de que poderíamos sentir as emanações táteis e sentimentais através de módulos espetógrafos dos inferiores e dos meios substanciais dos evoluídos. Simplesmente assim, o que é um PhD em física para lá de quântica faria numa sala do jardim de infância? Em primeiro lugar, só o bastante os aluninhos estariam vendo um homem à sua frente. Esses seres mais elevados que conhecemos com luzes são impraticáveis, impossíveis de vê-los. Nem como espetógrafos poderíamos vê-los em uma ordem de dimensão inferior ou mediana. Então, eles teriam que se apresentar ao jardim de infância físico e abstrato como um físico PhD, nesta grandeza abstrata, numa forma visível a todos. Isso é uma implantação de um comunismo em tudo. O que temos? Uma caixinha de Pandora como fato, mas temos o amor e a maldade assessorando o tempo todo. A propósito, o professor de PhD de física entraria de bom ou mau humor na sala do jardim de infância. Não seria essa ordem dada nem pelo alfa e nem pelo ômega, mas sim uma ordem dada pela conscientização generalizada de todos. Se vocês que optaram que o professor de PhD de física para lá de quântica ensinaria os aluninhos do jardim de infância a recitar e ensinar as 5 vogais, vocês concordariam em que dizer que todos os integrantes voltados desde as grandezas mais inferiores ao bem máximo poderiam vir a compor a grandeza abstrata. Mas, se vocês disseram ou optaram que o professor de física começaria a descrever todas as parafernálias de formas só do que o nosso universo, logo de cara, os aluninhos do jardim de infância, vocês estariam dizendo que os integrantes voltados ao mal ao máximo não viriam a compor essa grandeza abstrata. Porém, sorrateiramente e com uma propriedade didática também surreal, esse professor teria consigo uma bagagem capaz de ensinar não só as 5 vogais, como todo esse complexo formulário em um período curto aos aluninhos do jardim de infância. Essa situação beneficiaria ambas as potências, mas tem o fato do professor PhD de física para lá de quântica nem sequer ouvir falar da salinha de jardim de infância e manda lá destruir.
Fica como 3-2 a favor da potência do mal em destruir essa grandeza abstrata. Aliás, 1-0 a favor do mal em destruí-la, já que 2 foram as opções, foi integrá-la mesmo com seus ardes. Senhores, essas picuinhas relativas à nossa existência não procedem nas escalas ou grandezas mais elevadas, considerando o bem mais o que temos do mal. Como o principal motor propulsor para implantar o seu domínio é o conhecimento, seja em todos os aspectos, mas é tecnológico que inebria tudo ou todo e a si mesmo. E qual conhecimento do mal máximo deseja? O mega total, o ômega total, que sempre tem que evoluir? E de onde vem o conhecimento de ômega total? Do alfa? Do infinitésimo alfa? Onde está o alfa? Importa? Ou importa em construirmos a grandeza de todas as grandezas, necessitando apenas de eflúvios do alfa, reverberando pelo ômega, para que vivamos em ambos os extremos satisfeitos, mantendo o equilíbrio de uma criação. Se acaso haja um acordo positivo, essas duas potências, o bem e o mal, deixariam de existir e escolheremos um novo nome para aplicar a essa nova combinação de sentimento e de todo que se possa sentir cada ser e de cada grandeza nessa grandeza abstrata. Entretanto, o placar de 1-0 e contra, quem empataria? O que não é possível se há ainda 2 votantes. Desempataria mais ao contra, empataria mais ao favor, já que foi dada essa resposta a 2 votos e 2 extremos, o alfa e o ômega total, que reverberam. O que eles diriam se ambos produzissem vida? Só para efetuarmos uma posição onde nós nos encontramos em meio a tudo isso, é que estamos diante de uma grande floresta onde há só um caminho nela. Não temos GPS e precisamos achar esse caminho, porque a nossa própria situação não permite mais que retrocedemos. Isso vale para todos, aos que têm fé, seja para o bem ou seja para o mal. Boa sorte, e aos que não têm nenhuma, apenas são animais irracionais, ou serem idiotas como eu, ou irados ou ruins de tudo, ou aos que vegetam voltados aos seus vícios que os comandam. Boa sorte também. Seria o caminho Jesus? Ou o Baal? Ou tantos outros? Ou seria essa grandeza abstrata e pacificadora onde tudo se converge a ela? Só sei que esse caminho não tem volta para ninguém, nem para todos de tudo. Mesmo que minhas palavras haja uma suposta transgressão à capacidade de todos os seres de quaisquer grandeza, superiores ou inferiores, que não venham com um sinal negativo a essa nossa espécie. Eu, o fã, estou descrevendo essa grandeza e tenho ciência de minhas responsabilidades. E para finalizar, um lugarzinho ideal deste exige de mim a presença da minha amada metade, assim como todos. Nada contra esses truques
de materializações ou procedimentos telepáticos ou que sejam de fato materializações e telepatias pelas suas perfeições, ou melhor, lapsos de tempo para mim ou tempo relativo entre nós. Uma coisa é certa, não pasmo mais com essas interações e muito menos com o que vier pela frente, pois o meu recado já dei, ou seja, cheguei até aqui e a missão acredito ter sido cumprida. Também como creio ter sido pedida por Deus, só falta edificarmos tudo isso, colocar mãos à obra.